Bom dia, vamos dar início à nossa videoaula de hoje. Nossa videoaula de hoje é de História. Vamos abrir o livro na página 60 e vamos acompanhar a explicação, certo? Hoje nós iremos falar sobre a independência do Brasil. Dom Pedro assumiu o governo do Brasil em 1821, com 22 anos. Naquela época, o Brasil ainda não era oficialmente um país, e sim parte do Reino de Portugal. A presença do novo príncipe regente aqui não agradava aos políticos de Lisboa, que planejavam fazer do Brasil uma colônia. Assim, esses políticos passaram a exigir a volta de Dom Pedro a Portugal. Por outro lado, os membros da elite brasileira pressionavam Dom Pedro a se pronunciar a favor da liberdade política e econômica do Brasil, pois assim eles continuariam com as vantagens que haviam conquistado. Em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro recebeu do Rio de Janeiro um abaixo-assinado com 8.000 assinaturas, pedindo sua permanência no Brasil. Após a leitura do documento que acompanhava o abaixo-assinado, o príncipe regente decidiu ficar. Por isso, esse dia ficou conhecido como o Dia do Fico. Continuando a explicação na página 61. Após decidir ficar aqui, Dom Pedro adotou algumas medidas que aumentavam a liberdade do Brasil em relação a Portugal. A principal dela determinava que nenhuma lei de Portugal poderia ter validade no Brasil sem a aprovação dele. Os portugueses que moravam no Brasil ficaram descontentes com as medidas tomadas por Dom Pedro. Em várias províncias houve lutas entre aqueles que apoiavam o governo português e aqueles que desejavam a independência.
Em meio a esses conflitos, Dom Pedro recebeu correspondência de Lisboa, que exigia seu retorno imediato a Portugal. Diante disso, o príncipe regente optou pela separação e proclamou a independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822, às margens do riacho Ipiranga, em São Paulo. Assim, o Brasil declarava sua independência em relação ao domínio português. Em 12 de outubro, ao chegar no Rio de Janeiro, Dom Pedro foi aclamado imperador do Brasil e recebeu o título de Dom Pedro I. Agora vocês vão abrir novamente o livro na página 60, vai ler novamente a explicação da página 60, da página 61 e vão responder a atividade da página 62 e da página 63. Por hoje, nós estamos encerrando a nossa aula de História. Eu vou deixar um vídeo falando um pouco sobre a independência do Brasil para você assimilar melhor o conteúdo, certo? Tchau! Independência do Brasil. Entre os anos de 1821 e 1822, Dom Pedro I ocupou o cargo de príncipe regente do Brasil. Mesmo durando um breve período de tempo, o governo provisório de Dom Pedro foi marcado por um conjunto de transformações bastante intensas. Vislumbrando o controle político sobre o território brasileiro, Dom Pedro I, em 9 de janeiro de 1822, declarou a sua fidelidade aos brasileiros no pronunciamento que ficou conhecido como Dia do Fico. Alguns meses depois, em junho de 1822, Dom Pedro resolveu compor uma Assembleia Constituinte, que deveria formar um conjunto de leis básicas a serem aplicadas em todo o território nacional. Indignado, em agosto de 1822, o governo português enviou um novo decreto anulando as decisões tomadas pelo príncipe regente e exigindo seu imediato retorno. Um mês depois, aconselhado por José Bonifácio e sua esposa, Dona Leopoldina, Dom Pedro não via alternativa a não ser a declaração de independência. Assim, naquela mesma tarde de 7 de setembro de 1822, às margens do riacho Ipiranga, Dom Pedro I proclamou o Brasil um país independente de Portugal.